Olá, pessoal! Eu sou a Laís, sou aluna de doutorado aqui no Programa de Ciências Farmacêuticas da Unicentro. E não sei se vocês lembram, mas eu faço estágio aqui na disciplina de QF1, né, de Química Farmacêutica 1. O objetivo do estágio em docência é que a gente possa ter um contato maior com a docência e possa se preparar para a carreira acadêmica. E como parte desse preparo, a gente tem um momento regência, né, de sala de aula com vocês. Então, eu elaborei uma aula prática breve, que a professora Lígia me orientou e me solicitou. E o objetivo dessa aula prática é que a gente possa relembrar um pouquinho, de forma bem breve mesmo, os conceitos de pH, pKa e a influência deles na solubilidade dos fármacos e aplicar através de uma análise experimental. O intuito, né, a ideia, era que a gente pudesse realizar uma prática semelhante a essa em um laboratório. Mas por conta da pandemia, a gente não vai ter essa possibilidade. E eu também não consegui ir até o laboratório e realizar o experimento, porque eu não tinha todos os reagentes. Então, o que eu fiz? Eu selecionei um trabalho acadêmico e vou apresentar para vocês a metodologia e os resultados. A partir disso, a gente vai conversando para reforçar esses conceitos aí com vocês. Eu deixei aqui embaixo o meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato, e eu também estou no grupo do WhatsApp de vocês. Aí eu fico à disposição, tá? Então, relembrando, vocês viram com a professora, de forma muito bem clara e detalhada, né? A influência do pH e do pKa na solubilidade dos fármacos. O que isso ia interferir? A gente tem ali fármacos com características mais básicas e mais ácidas, e de acordo com essas características, eles vão ser mais solúveis ou menos solúveis em alguns fluidos. Os fármacos ácidos, a gente tem ali que se o pKa for maior que o pH do meio, ele vai estar na sua forma não ionizada. Se ele tiver um pKa menor que o pH do meio, ele passa a sua forma ionizada. Qual é a forma ionizada de fármacos ácidos? Ele vai doar prótons, tá? Os fármacos básicos, quando estão um pKa maior que o pH do meio, vão estar na sua forma ionizada, e quando o pKa desse fármaco for menor que o pH do meio, na forma ionizada. Ah, Laís, mas o que isso vai interferir lá no processo de farmacocinética, né? Que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje. Quando esse fármaco está na forma ionizada, seja doando ou recebendo elétrons, a gente diz que ele está na sua característica mais hidrofílica. Se ele está mais hidrofílico, a absorção pelo nosso organismo, através das membranas celulares, por conta da característica hidrofóbica dessas membranas, vai estar mais reduzida. Consequentemente, a excreção vai estar mais facilitada. Por quê? Nossos fluidos aquosos, onde esses fármacos vão estar mais solúveis, vão formar urina. Consequentemente, não só urina, como suor, né? Vão ser líquido, vão ser água. Consequentemente, a excreção deles vai ser mais rápida, mais facilitada. E o contrário também acontece, né? Quando a gente tem um fármaco não ionizado, na sua forma não ionizada, na sua forma molecular, ele vai estar na sua característica mais hidrofóbica, né? Vai apresentar a característica mais hidrofóbica, vai ser mais absorvido pelas células. Consequentemente, o tempo de meia-vida vai ser mais longo e ele vai ter uma excreção mais lenta. Qual que é a importância disso quando a gente pensa num paciente? Se esse paciente, por exemplo, é idoso, ele tem uma maior concentração ali de gordura, fisiologicamente pensando, ele vai absorver mais os fármacos, vai absorver por mais tempo. Por isso que algumas posologias elas são alteradas. Por quê? Se você vai passar mais tempo com aquele fármaco no organismo, a excreção vai ser mais lenta. E aí a gente começa a perceber alguns efeitos relacionados à toxicidade do fármaco. Então, quando a gente estuda a síntese de um novo fármaco, o planejamento de um novo fármaco, essas características são importantes porque elas influenciam na farmacocinética, né? Em como o nosso organismo vai alterar esse fármaco, né? Através dos fluidos, através dos compartimentos biológicos, ok? Relembrado isso aqui, então, a metodologia que eu trouxe foi a partir do acetato de etila. Então, nesse estudo, eles utilizaram dois fármacos, o ácido acetilsalicílico e o paracetamol. O ácido acetilsalicílico,
ele tem um pKa de 3,5 aproximadamente. Ele é considerado um fármaco mais ácido, né? E o paracetamol tem um pKa aproximadamente de 9,5. No entanto, apesar desse pKa mais básico, né, mais pro básico, a gente tem que sempre lembrar que o que vai deixar esse fármaco com uma característica mais ácida ou mais básica não é só o pKa dele, o coeficiente de ionização, mas a presença de determinados grupos funcionais na molécula. No caso do paracetamol, a gente tem um fármaco, ele é considerado um fármaco mais neutro, justamente por ter na sua estrutura grupos funcionais ácidos e básicos. Então, ele vai conseguir estar na sua forma não ionizada, tanto no meio mais ácido quanto no meio mais básico. Tá? Para esse ensaio, então, eles prepararam quatro tubos de ensaio, 2 para o AS, 2 para o paracetamol. Em um deles, eles colocaram um fluido, né, um líquido ali, ácido, imitando um pH próximo do estômago, pH de 1, uma solução de HCl. E no outro tubo, eles colocaram uma solução tampão com pH de 8. Em ambos os tubos, eles acrescentaram um acetato de etilo. O que é o acetato de etilo? É um solvente orgânico, né, que tem característica mais hidrofóbica. Eles agitaram esses tubos vigorosamente, deixaram em repouso para que houvesse a separação de fases, uma vez que eles colocaram em contato uma solução aquosa e uma solução mais hidrofóbica, mais hidrofílica e mais hidrofóbica. Quando houve a separação da fase hidrofílica da fase hidrofóbica, eles retiraram a fase hidrofóbica, né, onde estava ali o acetato de etila, com o auxílio de um capilar de vidro e colocaram em cromatoplacas de sílica. Deixaram essa amostra secar e depois que ela estava seca, eles observaram sob a luz ultravioleta. Lembrando que eles observaram, né, essas duas diferenças de pH, pH 1 e pH 8. Os dois. Pessoal, então em relação à apresentação dos resultados, a gente pode observar que na revelação, primeiro eu vou comentar em relação ao AS e depois eu comento em relação ao paracetamol. No pH 1, o AS ele ficou contido nessa fase mais hidrofóbica, onde estava o acetato de etilo. Isso por quê? Ele é um fármaco mais ácido, né? O pKa dele é mais ácido. Consequentemente, quando ele fica num pH ácido, ele não tem necessidade de ionizar, de doar prótons para aquele meio. Então, ele vai ficar na sua forma não ionizada. Como ele ficou na forma não ionizada, a gente viu que o não ionizado vai ter uma característica mais hidrofóbica, ele vai acabar tendo uma maior conexão, né, e ficar ali na região hidrofóbica do tubo de ensaio. Então, quando eles pegaram lá a amostra com capilar, a grande concentração de AS que tinha na amostra migrou para essa parte mais hidrofóbica. E o contrário, quando a gente observa o pH 8, que é um pH em que o AS precisa estar na sua forma ionizada, então ele vai fornecer prótons para aquele meio, ele acaba ficando na forma ionizada, então ele precisa de uma ionização maior. Consequentemente, ele fica presente na fase hidrofílica, já que ele ficou na forma ionizada. Ficando nessa forma hidrofílica, ele não veio para a região do acetato de etila. Consequentemente, a gente não observa coloração nesse pocinho onde a gente colocou a amostra, beleza? Eu coloquei aqui do lado o coeficiente de ionização do AS, tanto no pH próximo a 1 quanto no pH próximo a 8. O pH próximo a 1, ele simula ali mais ou menos o pH que a gente tem no nosso estômago, e o 8 próximo ao do intestino. Lembrando que tem fármacos que vão ter uma absorção ali no estômago, facilitada já por conta dessa questão do pH, e outros mas em porções específicas ali do intestino, também por conta desse pH. Então, o AS no estômago, que tem esse pH de 1, ele tem um coeficiente de ionização de 0,32%. Então, é realmente muito pouca a porcentagem de AS que está ionizado nessa fase. Enquanto que lá no intestino, se a gente observar, o coeficiente de ionização é 96%. Então, ele realmente vai estar mais hidrofílico e vai ser mais absorvido nesse pH, tá?
Quando a gente observa o resultado do paracetamol, no pH 1 eles observaram coloração e no pH 8. Ou seja, nas duas amostras, o paracetamol ficou retido ali nessa porção mais hidrofóbica. Quando ele fica nessa porção mais hidrofóbica, significa que ele está na forma não ionizada. Então, ele não teve ionização nem no pH 1, nem no pH 8. Quando a gente faz a avaliação do pKa desse paracetamol e compara e analisa o coeficiente de ionização, a gente deve lembrar que o paracetamol, como eu falei no início da aula, é um fármaco neutro. E ele tem essa característica justamente pelos grupos funcionais que compõem a molécula, que tem características ácidas e básicas. Tanto que ele apresenta, se a gente observar lá o Drug Bank, né, ele apresenta um pKa strongest acid de 9,4 para pH ácido, né, um pKa mais ácido, e um strongest basic de -4, num pKa mais básico. Então, tem grupos que vão dar essa característica mais ácida e grupos que vão dar essa característica mais básica. Quando que a gente vai ter um fármaco nessas características? Quando ele for um anfótero ordinal, né? Que vocês chegaram a ver lá em aula também. E aí, fazendo o coeficiente de ionização do paracetamol no pH do estômago, a gente tem, então, a ionização para esse grupo que é mais ácido e a ionização para esse grupo que é mais básico. E ambos ficam ali próximo a 100%. Por isso que a gente observa a coloração aqui no resultado. Porque ele não ionizou. Se ele não ionizou, ele não foi para a fase aquosa e ele ficou mais hidrofóbico, ficando ali retido no acetato de etila. E quando a gente observa no pH 8, a porção ácida ionizou aproximadamente 6,7% e a porção básica 0%. Então, a porcentagem de ionização é muito baixa. Eles até comentam nesse resultado que no pH 8 houve uma leve variação na coloração, mas mesmo assim foram cores intensas, justamente porque o paracetamol é um fármaco anfótero, então ele tem essas duas características, né, de ter tanto grupos funcionais que dão característica ácida à molécula e características básicas também. Consequentemente, ele não tem uma facilidade de ionização nessas membranas, né? E quando a gente tem variação nas membranas, não, desculpa, nesses pHs do estômago e do intestino. Ele vai estar mais hidrofóbico, né? Ele vai ser absorvido, mas ele vai estar uma característica mais hidrofóbica por conta desse pKa. Por que isso é importante, né? Por que é importante a gente avaliar e conhecer essas características físico-químicas dos fármacos? Por conta da farmacocinética. Farmacocinética é como o nosso organismo vai mudar aquela molécula até que ele chegue no tecido-alvo, até que ele chegue no tecido onde é a função, né? Onde esse fármaco vai desempenhar a sua função. E dentro dessa farmacocinética, a gente precisa pensar na absorção, que tem influência do pKa, tem influência do pH do meio, tem influência no log de P, no coeficiente de partição. Tudo isso são características que vão nos dizer se o fármaco vai ser melhor absorvido num meio ou no outro. E aí, quando a gente extrapola um pouquinho a farmacocinética, né, e vai pensar lá na síntese de um fármaco, se eu quero um fármaco para via tópica, a característica que eu vou dar para esse fármaco vai facilitar ou não a absorção desse fármaco nessa via. Ou ainda eu vou administrar pela via oral. E eu quero que esse fármaco seja absorvido no estômago. Então, eu preciso que ele tenha um pKa, né, uma característica físico-química, não só o pKa, mas log de P, como eu comentei, que favoreça essa absorção. Nós temos ali a distribuição, em quais volumes de tecido esse fármaco vai ser liberado, o próprio metabolismo que esse fármaco vai passar e a excreção, que a gente viu que também tem relação com o valor aí de pKa, ok? Então, concluindo, a gente realmente consegue observar que o valor de pKa e o pH do meio influenciam na solubilidade de um fármaco, uma vez que quando esse pKa foi igual ao pH do meio, esse fármaco não ficou ionizado e, consequentemente, ele ficou na sua forma mais hidrofóbica. E o contrário também aconteceu, né? Quando ele estava na forma ionizada, ele ficou na região mais hidrofílica e a absorção é menor. Então, a gente não observou coloração ali naquele experimento. Aqui
Aqui, só para finalizar, eu coloquei algumas referências complementares que vocês podem dar uma olhada. Tem 3 artigos de revisão também que discutem um pouquinho a importância dessa influência do pKa, do pH do meio também na solubilidade desses fármacos. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição, vocês podem entrar em contato comigo e obrigada!